Fala galera dos clássicos, estamos de volta aqui com mais um review para vocês de uma marca bacana, né, que marcou, né, na história da relojoaria. Hoje trabalha mais no mercado americano, mas ainda assim é uma marca que é buscada, procurada por grandes entusiastas aí no mercado da relojoaria, tá bom? Hoje nós vamos falar da icônica Movado, né, quem nunca teve um Movado aí museu, né, que é um relógio que revolucionou a década de 80 e 90 aí, com a mudança da sua logo, né, e a gente vai falar sobre todas essas histórias aí, porque ao longo do tempo a Movado passou por muitas mudanças, como também sofreu com a crise do quartzo, né, que a maioria das fábricas de relógio, né, das marcas, as grandes marcas, sofreram, não é verdade? Bom, primeiramente, desculpa, pedir a vocês aqui para se inscreverem no canal Clássicos dos Relógios, né? Ative o sininho lá para vocês receberem novas notificações de vídeos novos que eu estou gravando. O objetivo do canal é levar para você sempre aquele conteúdo legal, interessante, tomando um cafezinho, batendo um papo, trocando ideias sobre relojoaria, não é verdade? Então assim, eu falo sobre a história da marca, conto bastante segredo que muitos não conhecem, porque às vezes você está usando aí seu clássico aí, né? Vamos supor, você está aí no pulso aí com um Movado bacana, um Movado museu, né? Mas não sabe o que significa aquele símbolo ali, né? A logo da marca, não sabe quando ela surgiu, se é centenária, se não é, e pelo que passou. Eu acho que quem é colecionador, apreciador de relógios, tem que ter essa pegada de querer saber da história, até mesmo porque hoje quem quer simplesmente ver horas, né, não precisa de um relógio. O celular hoje oferece esse recurso para você. Então é necessário que se faça uma analogia aí aos dias de hoje, com relação aos dias anteriores, que eu digo aí a décadas anteriores, né, que na verdade até século anterior, né, que na verdade a metodologia lá atrás, quando o relógio foi construído, foi criado, foi inventado, o objetivo do relógio era fornecer as horas. E ao longo do tempo o relógio se tornou uma joia, né? E quando se torna uma joia, muitas questões funcionais do relógio às vezes não são utilizadas. Às vezes você só está portando o relógio para estar de uma forma mais chique, apresentável numa reunião, né? Num cafezinho aí com os amigos, etc e tal. Bom, vamos à história da famosa Movado. Mas antes disso, se inscreva no canal e recomende aí o canal para seus amigos aí, é um canal novo. Nós temos 2 meses aí, completamos agora 2 meses de canal, com bastante vídeos interessantes sobre várias marcas aí, em que a gente conta as histórias, né? Histórias às vezes até engraçadas, de como surgiu a marca, como surgiu a logo e seus idealizadores, tá bom? Bom, vamos para a Movado. Gente, a Movado surgiu lá em 1881, na Suíça. É sim uma marca genuína suíça. Muita gente hoje diz, não, a Movado é americana e tudo. Não, a Movado é suíça, fundada na Suíça em La Chaux-de-Fonds. La Chaux-de-Fonds é uma região na Suíça onde muitas marcas famosas que estão no mercado hoje surgiram lá, né? Ela surge com a criação de Antilles de Tesrein, né? Difícil pronunciar, né? Antilles de Tesrein, com apenas 19 anos. Antilles de Tesrein foi o camarada que criou a Movado, lá em 1881, com 19 anos de idade. Um rapaz afortunado, filho de família rica, né? Ele via a produção de muitos relógios interessantes e quis criar um relógio com uma característica própria, um display limpo e que pudesse levar informação direta da hora para aqueles que estavam querendo fazer a leitura em seu próprio pulso. Então, eram relógios finos, pequenos, aconchegantes, clássicos e muito bonito, né? Então, a proposta dele de Antilles foi realmente criar um relógio que viesse mudar toda aquela nomenclatura e toda aquela caracterização de relógios da época, né? E realmente ele fez, criando o Movado, que vem com uma plataforma bem diferente, tá?
Então ele com 19 anos ele cria a marca, e a marca vem passando por reformulações, né? Em 1890, 95 ali, a marca começa a pensar em produzir seus próprios calibres. Em 1881 ela utilizava calibres de outras marcas, mas em 89 e 90 ela começa a pensar em vou criar uma fábrica e vou produzir meus calibres e vou começar a criar uma marca sólida no mercado e não vou comercializar meus calibres com ninguém, justamente para valorizar a minha marca. Isso é uma ideia muito interessante, é como você vê hoje nos relógios aí da Rolex, né? Também uma marca centenária, e que hoje a Rolex está aí com seus calibres in-house, não vende, não comercializa e não passa o seu segredo para ninguém, né? Então assim, a Movado tentou fazer isso lá atrás, né? Em 1900 a 1940, os calibres passam a ser in-house. Eles começaram a trabalhar nessa tecnologia moderna, para a época, claro, né, de relógios a corda, produzido pela própria Movado. E aí, em 1900, já começam a sair os primeiros calibres, tá, in-house da própria Movado. Foi lá até 1940 produzindo seus calibres, teve 40 anos aí pioneira no mercado da relojoaria, tá? Aí o que acontece? Com esse resultado das máquinas excepcionais, criaram relógios a corda, cronógrafo, né? E naquela época isso era muito difícil de desenvolver, a Movado acaba ganhando muitos certificados aí pelo mundo todo, tá? Prêmios em feiras internacionais e tudo mais. A Movado ganha, né? Ganha mercado naquele momento. A Movado acaba colocando aí como logo, né? Todo mundo hoje diz que essa logo atual da Movado é antiga, mas não é, tá? Ela é moderna, vem de 80 para cá. A logo antiga da Movado, muitos chamam e dizem que era um chapeuzinho acima do nome, vem escrito Movado e um chapeuzinho. Mas na verdade aquilo não era um chapéu, era uma coroa, como a Rolex sempre utilizou a coroazinha dela, né? A Movado também tinha uma coroa. Por que usar essa coroa? A coroa remetia que você produzia relógios com máquina própria, calibre próprio, e que remetia uma joia perfeita, bem aprimorada, com acabamento top, que era a nível de reis e rainhas, tá? Quando eles colocavam a coroa, era para fazer menção que aquele relógio era um relógio que era digno de reis e rainhas, de príncipes, princesas, ou seja, pessoas da alta sociedade, como condes e etc e tal. Então você colocava ali uma coroa. Só que a coroa da Movado, ela foi feita parecendo um M, tá? Se você observar, ela parece um M com uma base embaixo. Esse M faz menção a Movado, eles quiseram fazer um M, mas ao mesmo tempo construir uma coroa com esse M. E ficou algo muito interessante, que bota um traço embaixo, e aí você pensa que é um chapéu. Muita gente fala um chapéu de cowboy e tudo, mas não tem nada a ver com chapéu de cowboy, muito menos com cowboy. Tem gente até que fala, a Movado é americana, esse chapéu de cowboy faz menção ao Texas e tudo. O pessoal conta uma história muito louca que realmente não funciona, e não é isso que aconteceu. Na verdade ali é um M, uma base embaixo que parece um chapéu, mas que na verdade é uma coroa remetida pela própria Movado, dizendo para o público que compra que eles estão utilizando um relógio de reis, rainhas, condes, príncipes e princesas. Essa é a história da Movado, uma história muito legal, né, que começa ali, né, seguindo, né, o mercado, produzindo máquinas in-house, uns relógios muito fora da curva, muito interessante. Agora vamos falar do nome, né? Todo mundo pergunta, às vezes questiona, de onde surgiu esse nome, essa marca, né? Toda marca ela tem uma referência à localidade ou ao nome do próprio fabricante, né, de quem criou, ou também faz menção a filhos, filhas, homenagens, etc e tal. A Movado não fugiu muito à regra, né? O Antilles Dietersheim acaba pegando esse nome Movado, ele vai pegar lá no Esperanto, né? Quem conhece o Esperanto aí sabe o que eu estou falando. Mas ele busca no Esperanto essa palavra Movado, que significa o quê? Sempre em movimento, que faz relação
ao relógio, à máquina, a tudo de qualidade. Então, a Movado ela foi construída com o objetivo de ser realmente alta relojoaria, né? Não só no nome, na coroa, né? E no acabamento e no desenvolvimento de suas próprias máquinas. É um relógio fora da curva. Ainda assim, hoje o mercado da Movado caiu muito. A Movado hoje não é considerada alta relojoaria, mas os primeiros Movados lá que vinham com o famigerado chapeuzinho de cowboy, que a galera fala que não é uma coroa, né? Esses valem uma fortuna, né? Quem tem um relógio desse guardado aí, bem conservado, tem um investimento muito grande no seu acervo de relógios, tá? Então assim, a Movado utiliza esse nome de Movado, que veio do Esperanto, que manda mensagem para o seu público que é sempre em movimento, tá? Bom, a Movado, pessoal, como todas as outras marcas que vieram de 1800 para cá, passaram também, todas elas passaram, a Movado também passou pela crise do quartzo, lá em 1970, que chegaram os relógios aí, a bateria, japoneses, e por um preço muito mais em conta. Então essas fábricas que desenvolviam mecanismos mecânicos, né, perderam campo, porque a precisão do mecanismo mecânico e automático fica muito a desejar em comparação aos relógios aí a quartzo, que são muito precisos até hoje. Os relógios a quartzo são bem mais precisos do que os relógios mecânicos e automáticos, né? Relógios a corda. Então perdeu o campo, porque naquela época o pessoal não identificava relógio como joia, e sim como ferramenta de trabalho. E aí, muitas das vezes, se utilizava o relógio para marcação de tempo, né, em práticas de esportes e etc e tal, e você não queria um relógio que atrasasse tanto, né, ou adiantasse, você queria um relógio preciso. E aí o quartzo chega em 70, década de 80 revoluciona o mercado e quebra todo mundo, e foi o que aconteceu com a Movado também. Nesse momento a Movado passa por um processo muito complicado, né, e é vendida. Ela é vendida para Gedálio Greenberg. Gedálio Greenberg compra a Movado em 1980 e revitaliza, né, toda a marca, né? Assim também como remove o logo lá da coroa da Movado e coloca aquela bolinha, né? Aquela bolinha que todo mundo diz que é um pingo. Ah, isso aqui é um pingo, é um ponto. Não, não é pingo, não é ponto. Aquela bolinha foi criada, tá, por Gedálio Greenberg, que era um cara na década de 80 muito marqueteiro, muito designer, e aí ele muda logo e coloca aquela circunferência que nada mais é do que referência ao sol de meio-dia, tá? Até hoje o símbolo da Movado, que é aquela bolinha que todo mundo chama e tal, é uma circunferência que faz menção ao sol de meio-dia, tá certo? Tudo tem uma história na Movado. Ele revitaliza a máquina, revitaliza a marca, traz a Movado para os Estados Unidos, né? E a Movado fica pertencendo ao grupo de Gedálio. Gedálio cria um grupo com um nome bem específico na época, e depois o nome desse grupo passa a ser Movado Group, né? Ele cria o Grupo Movado, né, com o próprio nome da marca, e o Grupo Movado hoje é dono de umas marcas bem subsidiárias, umas marcas bem de entrada na relojoaria, mais voltada para designer, né? A Movado, depois de 80, se tornou uma relojoaria mais de designer, né? Fashion. Ainda assim é um bom relógio, mas é um relógio de entrada aí que hoje não tem aquele glamour que tinha antes da década de 80, na verdade. É um relógio bacana, muito bom, né? Mas hoje a gente tem que falar a verdade, né? Tem uma linha que ainda é produzida na Suíça, que são os Movados Swiss Made. Aí você pode ter a certeza, porque todo relógio que tem a certificação Swiss Made remete a você que cumpriu com todas as exigências da Suíça, utilizando maquinário suíço, desenvolvimento na fábrica suíça, né, e todo o acabamento suíço. Aí você pode botar logo ali Swiss Made. Então, tem Movados hoje Swiss Made? Tem. Mas como também tem Movado que não é Swiss Made, não pode usar
esse bordão, tá? E como o Movado Bold, por exemplo. O Movado Bold é um excelente relógio? Eu não estou aqui para falar mal, mas não chega aos pés do Movado suíço, porque o Movado Bold não utiliza maquinário suíço. A Movado se rendeu a utilizar maquinários paralelos, né? Como máquina Honda, né, que é a suíça, mas não é tão boa, e como também máquinas japonesas. Por incrível que pareça, né, que vocês possam, talvez vocês não vão nem acreditar nisso, mas a Movado ainda utiliza também máquina japonesa, tá bom? Utilize e aí não pode usar ali Swiss Made, porque hoje a Movado tem sua produção e distribuição nos Estados Unidos, ainda assim mantém um braço na Suíça, mas hoje a Movado mudou de plataforma, hoje ela funciona quase como uma grife, né? E aí você sabe o que eu estou falando, né? Relógios de grife não são colecionáveis, mas ainda assim a Movado tem uma pegada bacana. Eu curto muito os Movados antigos, né? O Movado Museum, por exemplo, revolucionou a década de 80 e 90, vendeu muito, com display limpo, sem index nenhum, só o solzinho ali às 12 horas e um relógio muito bacana e social, né? Bom, essa é a história da Movado, né? São produções feitas hoje, em sua grande maioria, lá nos Estados Unidos, né? Produções baratas, né? E os relógios mais antigos têm um valor agregado bem melhor, tá? Eu vou inverter a câmera aqui para mostrar a vocês um modelo de Movado antigo com aquele chapeuzinho para vocês verem como é. Vamos lá, só um instante. Vamos lá, galera. Esse aqui é um vovozinho, tá? É um vovozinho de 1930. Esse modelo de relógio aqui tem uma história muito legal. Eu vou contar depois quando eu for falar de cada modelo, tá? Dá para vocês observarem ali o chapeuzinho? Não parece um chapéu? Todo mundo fala, é um chapéu de cowboy. Não, não é um chapéu de cowboy. Ali é um M que faz menção à marca Movado, e um tracinho por baixo em forma de V. Dizem ali que eles tentaram fazer um V por baixo do M, mas a gente não tem informações fidedignas de que realmente é isso. Realmente parece um V ali de Movado, né? M e o V de Movado ali, uma abreviação aí, tá? Mas eu ainda acho esse símbolo aqui mais bonito do que o moderno de hoje. Você vê aqui um display de época mesmo, muito bem preservado, tá? Um branco pérola ali, bem feito, né? Os indexes ali azul, né? Um azul muito bonito. Esse relógio aqui é todo original da época, tá, pessoal? Só a pulseira que não, porque foi difícil manter, né? Claro, ao longo do tempo uma pulseira de couro vai se deteriorar. Mas você vê que tem um crono aqui embaixo, e ele tem lá embaixo o jargão Swiss Made, tá? Uma bela máquina, super bem construída, ó. A caixa como é que é, um aço muito limpo, gramatura muito boa, limpo e puro, um aço claro, né? Muito legal esse relógio. Esse relógio aqui tem 42 milímetros, tá? Se eu não me engano, 41. Esse aqui é 41, tá? 41 ou 42. Bom, depois eu tenho que medir. Mas um tamanho ideal, para a época era considerado um relógio grande, e tem toda uma história por detrás disso. Depois, quando eu fizer aí o vídeo do relógio, vocês vão saber, eu conto toda essa história. Isso aqui é uma máquina in-house da própria Movado, tá? Produzida por eles, tá? Uma máquina muito legal, uma máquina a corda, tá, pessoal? Esse aqui não é um movimento automático, é uma máquina a corda muito bem preservada pelo tempo. Tem aqui o case back aqui, na época já faziam com o case back aparente. Olha que legal, em 1930 você imagina o camarada se preocupar em colocar um vidro daqui de cristal mineral para poder mostrar o movimento da máquina, né? É algo muito fora da curva, né? É algo muito bem produzido, muito bem desenvolvido pela marca, porque para a época isso era muito difícil, né? Não tinha, o relógio não tinha esse apego de mostrar maquinário, até mesmo porque o relógio não era considerado uma joia, era uma ferramenta de trabalho, né? Então, assim, para a época esse relógio aqui ficou démodé devido ao tamanho e devido a esse caseback aqui que mostra a máquina, porque não era a praia deles naquela época, hoje já é. Relógio muito bacana, né? Esse aqui é o Movado, tá? De 1930, muito bem preservado.
é uma relíquia. Tem um relógio desse hoje na coleção, é uma relíquia. Vamos para o encerramento do nosso vídeo, pessoal. Bom, pessoal, vamos encerrar o nosso vídeo aqui, tá? O vídeo ficou um pouquinho longo, por quê? Porque a história da Movado tem muitas nuances, tem muita coisa além do que eu contei para vocês, tá bom? Mas espero que vocês tenham gostado. Esse Movado aqui é de 1930, uma peça muito rara, a corda, uma peça que hoje você achar no mercado é muito difícil. E por um preço em conta, mais difícil ainda, tá? Esses Movados são bem mais valorizados do que os modernos de hoje. Espero que vocês tenham gostado do review da Movado, tá? O Clássicos dos Relógios agradece a todos vocês. E eu peço aqui que você se inscreva no canal. O canal é novo, tem só 2 meses, mas a gente está aí agradecendo a todos os membros, né? Já atingimos aí 80 e poucos inscritos no canal. Sei que é pouco, mas eu não estou preocupado com quantidade, eu estou preocupado com qualidade. Eu espero que todos vocês aí que estejam me assistindo, estejam aprendendo e que possam trazer aqui comentários também para me ajudar, para que eu possa aprender um pouco também com vocês, tá bom? E diga aí qual clássico você escolheu hoje para você usar aí no seu dia a dia, tá bom, gente? Um forte abraço, que nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar você, a sua família, sempre. Tenham uma ótima semana e fiquem com Deus. Até a próxima.